meus amores do terceiro ano, bom dia para os amores da tia Miriam do terceiro ano da manhã e da tia Ingrid. Bom dia para os amores do terceiro ano da tarde da tia Miriam e da tia Ingrid. Agora vocês têm duas tias, né? Tia Miriam e a tia Ingrid. Bom, chegou a sexta-feira, né, galera? Muito bom, a sexta-feira chegou. Que seja uma sexta-feira de bênção para a gente fechar essa semana aí. A gente teve bastante coisa interessante, né? Fizemos um diário pessoal, contamos segredos nos nossos livros, fizemos artes, fizemos a estilogravura ontem na aula de artes. Então foi uma semana bem movimentada aí para o terceiro ano. E hoje, para fechar a semana, vamos ter atividades de matemática, vamos ver de novo divisão, aquelas que vocês viram ontem, tá? Vamos trabalhar o nosso livro do Aprender a Pensar, tá bom? E vamos trabalhar em português. E em português, nessa semana que vem agora, precisamente na segunda-feira, é um dia muito importante para o nosso país, tá? Porque foi no dia 7 de setembro de 1822 que um jovem chamado Pedro proclamou a independência do nosso país, tá? Então, hoje a atividade de português vai ser uma homenagem à independência do nosso país. Então, vocês vão ter um texto para vocês interpretarem com algumas questões referentes à independência do Brasil, tá? Para vocês conhecerem um pouco da história, como que aconteceu o processo de independência, por que que esse processo de independência ocorreu, quais as situações que levaram Pedro, né, um jovem português da coroa portuguesa, a tentar separar o Brasil, né, romper os laços de Brasil com Portugal. O que que levou Pedro a fazer tudo isso, tá? Então, vocês vão ter um texto explicando o que que aconteceu, o que que aconteceu antes da independência, o que que aconteceu após a independência, tá, com o nosso país, porque Portugal não deixou o Brasil ser independente assim tão fácil não, tá? Então, vocês vão ver todo o processo antes da independência, após a independência. Vocês também vão ver um vídeo explicando, tá, esse processo da independência do Brasil, tá? E vocês vão fazer uma atividade de interpretação sobre a independência do nosso país. E por falar em independência, no dia 8, a nossa escola vai fazer o drive-thru da independência. Lembra daquele drive-thru que teve da festa junina, que foi bem bacana? Então, nesse dia 8, terça-feira, nós vamos fazer o drive-thru da independência. Então, eu e a tia Ingrid estamos preparando um adereço bem bacana para vocês colocarem, tá? Para representar o nosso país, tá bom? E você vai até esse drive-thru com uma camisa camuflada ou uma camisa do Brasil bem bonito, representando a nossa nação, porque o nosso país é um grande país, apesar de todas as circunstâncias aí que envolvem, né, a política, que a gente fica de cabeça cheia, né, os políticos brasileiros, mas eu creio que o nosso país ainda vai dar uma grande guinada e vai ser, sim, uma grande nação. Então, você vai lá no drive-thru, tá, no dia 8, com uma camisa do Brasil. Se você tiver uma camisa camuflada daquela de soldado, você pode ir com ela também, tá? Se não tiver a camisa camuflada, pode ir com a camisa do Brasil, se você tiver também, tá bom? Que aí eu e a tia Ingrid vamos estar esperando vocês lá com um adereço, uma lembrança bacana para comemorar esse dia tão importante aí que é a independência. E vão ter alguns soldados lá, tá? Vai lá que vai ser bem legal, hein? Esse nosso drive-thru da independência. Vai ter soldados de verdade, gente. Não é de mentira, de verdade. Corre lá nesse dia, no dia 8. A tia vai colocar o recadinho lá no grupo também, para vocês estarem cientes de tudo que vai acontecer nesse dia, tá? Mas sem demora, peguem lá o seu caderno de matemática, caderno de português, a folhinha de matemática, a folhinha de português, que é o texto da interpretação que vocês levaram, e o seu livro de pensar, que a tia Miriam tá aqui, ó, no agito da sexta-feira esperando vocês. Corre, corre lá, hein? Vamos lá, começando a nossa aula de hoje. A gente já vai começar com o Aprender a Pensar. Na semana passada a gente viu, né, o vídeo do filme Divertidamente,
onde a Riley estava com as ideias meio desconectadas, né? As emoções delas, uma estava querendo se sobrepor à outra, né? A alegria estava querendo mandar mais do que as outras emoções, e nem sempre é assim que funciona, né? As emoções têm que funcionar uma de acordo com a outra. Aí a perguntinha aí do seu livro: o que é se divertir aprendendo? Nossas emoções podem mudar a nossa forma de como enfrentamos as situações. Ser uma pessoa animada e querer se divertir enquanto aprende ajuda a estar preparado para receber bem novos conhecimentos. Olha como as crianças estão ali, ó, aprendendo aula de ciência, tá vendo? Elas estão vendo a folha, estão desenhando a folha nos seus cadernos, né? Com lápis de escrever. Geralmente a gente bota a folha assim por baixo da página e passa o lápis e aparece o desenho da folha. Devem estar aprendendo sobre como funciona o meio ambiente, as plantas, né? E é interessante aprender assim na prática, né? Quando estamos interessados e bem dispostos, captamos melhor tudo o que acontece à nossa volta. Divertir-se aprendendo não é somente rir ou brincar. Você também pode perceber que está se divertindo quando fica curioso a respeito de alguma coisa, quando faz uma tarefa com muita dedicação e carinho, ou quando se sente orgulhoso e satisfeito ao reconhecer que é capaz de fazer algo. Aqui tem o nosso colega, ó, andando de bicicleta, vendo que ele superou o medo, né, de andar de bicicleta. Talvez ele andasse de bicicleta com rodinhas, aí agora ele está andando sem rodinhas. Aí aqui um outro colega, ó, fazendo toda a sua arte, produzindo colares, ó, com toda a atenção voltada para fazer os colares bem bonitos. Aí aqui são perguntas que você vai responder a partir desse textinho aqui, tá? E dessas imagens. Observe as 3 cenas da página anterior. Você acha que essas crianças estão se divertindo enquanto aprendem? Olha, esses que a tia falou que estavam aprendendo ciências, observando as folhas, o colega que está andando de bicicleta, o que está construindo os colares, né? Você acha que eles estão se divertindo enquanto estão aprendendo? Explique para um colega com suas palavras as frases a seguir. Tá? Você vai explicar, vai tentar explicar em palavras essas frases aqui a seguir. Para isso, você vai pegar uma folha do seu caderno, tá? Vai tirar uma folha à parte, tá bom? Com suas palavras, você vai escrever o que você entendeu. Quem é otimista irradia otimismo e torna os outros otimistas. É uma frase de um autor anônimo. Aí você vai colocar anônimo, o que entendi, tá? Aí você vai escrever embaixo o que você entendeu. Quando um trabalho é um prazer, a vida é uma maravilha. Quando o trabalho é um dever, a vida é uma escravidão. É uma frase do escritor russo Máximo Gorky. De fácil entendimento aí, né? Para quem, quando a gente trabalha, tem o prazer, igual a tia. A tia tem prazer em ensinar, a tia tem prazer em educar. Então, para mim, o meu trabalho é uma maravilha, porque além de eu aprender com vocês e passar o meu conhecimento, aprender com vocês é tão gostoso, é tão prazeroso quando a gente aprende com outras pessoas coisas novas. Então, para mim, o meu trabalho não é uma escravidão, é um prazer. Então, o que você entendeu dessa frase? Aí você vai colocar, pular uma linha do anônimo, tá? Vai escrever a outra frase. Sobre a frase do escritor Máximo Gorky, entendi. Aí você vai colocar o que você entendeu, tá? Aí a última frase, que é do escritor inglês William Shakespeare, aquele que escreveu Hamlet, Romeu e Julieta, Macbeth, tá? As peças teatrais mais famosas que viraram filmes aí também. O bom humor é uma das melhores peças de roupas que você pode usar na sociedade. O que um sorriso não faz? Não tem nada mais bonito do que um sorriso no rosto, né? O bom humor é uma das melhores peças de roupas que você pode usar na sociedade. Aí você vai escrever o que você entendeu sobre essa frase. De novo, vai pular uma linha
Sobre a frase de William Shakespeare, entendi. Aí você vai escrever o que você entendeu. Nessa folhinha à parte, quando você escrever, você vai colocar seu nome, tá? Aluno, turma, professora, e vai grampear aqui nessa página ou colocar com clipe de papel, tá? Para ela ficar aqui registrada essa atividade feita, tá bom? Depois, você vai redigir uma frase que representa as cenas desta página aqui. Aqui, algumas pessoas escreveram frases que certamente eles viram no cotidiano, né? Então, você vai escrever uma frase que represente esta imagem, essas 3 imagens aqui, e vai colocar nessa linha, tá? Uma frase que represente essas 3 imagens. Por último, você percebe que estar animado influencia na hora de aprender? Você acha que quando você está animado, quando você vem para a escola mais animado, te ajuda a aprender mais? Aprender com mais facilidade? O que você acha? Aí você vai responder aí na número 4, tá? Agora a página 22, a última do pensar. A fórmula para curtir enquanto aprende. Do que necessito para me divertir enquanto aprendo? Qual poderia ser a fórmula matemática de se divertir aprendendo? Pense e expresse em uma soma as coisas necessárias para você se divertir enquanto aprende. Aí aqui, tá vendo? A pessoa está pensando na felicidade. Para ela, a felicidade é o quê? O sol, o mar, né? A praia e um sorvete. Que delícia! Para esta pessoa, esta é a fórmula da felicidade. Agora, qual é a fórmula para você cujo resultado vai ser aprender se divertindo? O que você vai colocar aqui para somar nesses 3 espaços, onde o resultado será aprender se divertindo? Aqui a pessoa colocou que a fórmula para a felicidade para ela é o sol, a praia e um sorvetinho. E para você aprender se divertindo, quais são as 3 fórmulas, tá? Com esse gancho aí de fórmula, de somar, de resultados, eita, isso aí tá parecendo matemática, né? Bom gancho para a gente passar para nossa aula de matemática. E hoje a aula de matemática é em folhinha, tá? Aquelas folhinhas impressas que vocês pegaram na escola, tanto de matemática quanto de português, tá ok? Então, vocês peguem o caderno de matemática e também deixa separadinho já o caderno de português também, tá? Que a tia vai estar explicando as atividades aí para vocês, tanto matemática quanto português. Mas vamos lá, já que estávamos falando de fórmula, vamos para matemática e transformar sua mente também na aula de matemática com divisões. Vamos lá para a nossa atividade de matemática, separando o caderninho, a folhinha, que a tia já tinha pedido. Colocar o nome das tias, tá? Se for a professora da manhã, tia Ingrid. Se for a professora da tarde, essa que vos fala, Miriam. O seu nome bonitinho, tá? Vamos lá, dividindo legal. Vamos fazer de acordo com o modelo. 5 vezes 3 é igual a 15, então 15 dividido por 3 é igual a 5. 4 vezes é igual a 12, então 12 dividido por 4 é igual a... O que você colocar aqui de parcela será o resultado da divisão. Então, por isso que a tia sempre bate na tecla. Estuda a tabuada de matemática. A tabuada de multiplicação da matemática é a base para saber e fazer uma boa divisão. Então, a tabuada de multiplicar tem que estar na ponta da língua. 3 vezes é igual a 30. 3 vezes quanto é igual a 30? Então, 30 dividido por 3 é igual a... O que você chegar aqui de resultado, ó, o número daqui vai ser o resultado daqui da divisão. 2 vezes, pontinho, pontinho, é igual a 18. Então, 18 dividido por 2 é igual...
5 vezes é igual a 40, então 40 dividido por 5 é igual. 3 vezes é igual a 24, então 24 dividido por 3 é igual. 4 vezes é igual a 32, então 32 dividido por 4 é igual. 2 vezes é igual, então 8 dividido por 2 é igual. Na próxima atividade, você vai colocar os sinais de maior, menor ou igual se o resultado for igual, tá? Nesses quadradinhos aqui, ó. Você vai fazer a divisão daqui, a divisão aqui. Se for maior, colocar o sinal de maior. Se for menor, o sinal de menor. Se for igual o resultado, sinal de igual, tá? 37 dividido por 7 é igual a quanto? 10 dividido por 2 é igual a quanto? 25 dividido por 5, quanto é? 20 dividido por 5, quanto é? 48 dividido por 8, qual é o resultado? 42 dividido por 7, qual é o resultado? 81 dividido por 9, qual é o resultado? 40 dividido por 5, qual é o resultado? 21 dividido por 3, quanto é? 72 dividido por 9, quanto é? 18 dividido por 9, qual é o valor? 12 dividido por 6, quanto que dá o resultado? 36 dividido por 4, qual é o resultado? 24 dividido por 3, qual é o resultado? 45 dividido por 9, qual é o resultado? 36 dividido por 4, qual é o resultado? Vocês vão chegar nos resultados das continhas e aqui nos quadradinhos vocês vão colocar os sinais de maior ou menor, dependendo do resultado e também o sinal de igual, tá? Antes de continuar para as próximas folhinhas, a tia vai passar um vídeo explicando mais um pouquinho aí sobre o processo de divisão, tá? Divisão com resto zero e divisão com restos maiores que zero, ou seja, sobrando 1, 2, tá? Onde o resto não é exato, tá bom? Então, vocês vão ver um vídeo onde tem uma conta de dividir exata e uma conta de dividir onde o resto não é exato. Preste atenção no vídeo, tá? Oi, pessoal! Hoje vamos falar sobre uma das 4 operações básicas da matemática, a divisão. Para isso, precisamos pensar nas mais diversas situações em que dividimos algo em quantidades iguais. Podem ser balas, bolinhas de gude ou até mesmo dinheiro. Pois bem, é o cálculo da divisão que nos permite aplicar esse conceito na prática, já que dividir é o mesmo que distribuir, repartir, separar ou partilhar. Para ilustrar melhor, podemos utilizar a seguinte situação. Imagine que você tem 4 figurinhas e quer dividi-las com seu melhor amigo. Pense que as figurinhas são 4. Você e seu amigo são 2. Temos, portanto, que dividir 4 por 2. O cálculo da divisão nos permite descobrir exatamente quantas figurinhas cada um de vocês irá ganhar. Vamos dividir as 4 figurinhas em 2 grupos iguais. Para chegar à quantidade correta, vamos distribuir as figurinhas entre vocês, até que acabem. 1, 2, 3, 4. Do lado esquerdo, temos as suas figurinhas, e do lado direito, as de seu amigo. Distribuindo-as entre vocês, conseguimos separá-las em 2 partes iguais, e cada um de vocês recebeu 2 figurinhas. Simples, não é? Essa situação pode ser representada em forma de cálculo da seguinte maneira. Quando armamos uma conta de dividir, temos que, primeiramente, observar cada um dos termos da divisão. O 4, neste caso, é o dividendo, e o 2 é o divisor. Já sabemos que o 2 é o resultado desta conta. Outro termo para resultado é o quociente. Neste caso, essa divisão é exata, pois o resto é igual a 0. Você pode agrupar também os objetos que quiser dividir da seguinte maneira. Vamos supor que você queira guardar suas figurinhas em envelopes.
Desta vez, você tem 8 figurinhas e quer guardá-las em 4 envelopes. Como podemos separar as figurinhas? Para descobrir quantas figurinhas iremos colocar em cada envelope, uma maneira interessante é avaliar quantas vezes um determinado número cabe dentro de outro. Seguindo este raciocínio, eu lhe pergunto: quantas vezes o número 4 cabe dentro do número 8? A palavra vezes nos lembra a multiplicação, que é a operação inversa da divisão. E é justamente isso. Qual número multiplicado por 4 apresenta como resultado o número 8? Descobriu? Muito bem! É o número 2! Podemos dizer, portanto, que o número 4 cabe 2 vezes dentro do 8. Assim, colocamos 2 figurinhas em cada envelope. E para ter certeza que sua conta de divisão está correta, tire a prova real, utilizando o cálculo da multiplicação. É só multiplicarmos a quantidade de figurinhas em cada envelope pela quantidade de envelopes. Portanto, se multiplicarmos o divisor pelo quociente, o resultado será o dividendo. Mas, se ao invés de 8 figurinhas, você tiver 9 para dividir entre os mesmos 4 envelopes, por aproximação, qual o número que multiplicado por 4 apresenta um resultado próximo ao número 9? Sabemos que 2 vezes 4 é igual a 8 e 2 vezes 5 é igual a 10. Não temos 8 nem 10 figurinhas, temos 9. Então, se distribuirmos as figurinhas nos 4 envelopes, o que irá acontecer? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Conseguimos colocar 8 figurinhas nos envelopes, distribuindo-as igualmente. Como você pode ver, sobrou uma figurinha. No cálculo, o 9 será o dividendo e o 4 será o divisor. Sabemos que o 4 cabe 2 vezes dentro do 9. 2 vezes 4 é igual a 8. Se subtrairmos 8 de 9, encontramos o resto. Sempre que apresentar resto, consideramos que a divisão será não exata. Bom, turma, encerramos nossa aula por hoje. Lembrando que dividir e compartilhar pode ir além da matemática. Pense nisso quando for lanchar ou brincar com seus amigos, hein? Até mais! Bom, depois de assistir ao vídeo, né, explicando mais um pouquinho aí sobre o processo de divisão, de como dividir, né, e como a multiplicação é importante, vamos para continuar com a atividade. Reparta e desenhe. Reparta em partes iguais 12 peixinhos em 4 aquários. Bom, aqui tem 12 peixinhos. Quantos peixinhos vão caber em 4 aquários? Tá? 4 multiplicado por quanto que dá 12? Aí você vai dividir aqui a quantidade de peixinhos. E vai colocar aqui, em cada aquário haverá, peixes. Reparta em partes iguais 25 balões entre 5 crianças. Se você for lá na conta de multiplicar, qual número multiplicado por 5 vai dar 25? Aí você vai repartir, vai desenhar a quantidade de balões, tá? Na mão das criancinhas. A mesma coisa aqui, você vai desenhar os peixinhos, tá? Cada criança receberá, pontinho, pontinho, balões. Aí aqui você vai botar quantos balões cada criança vai receber. Reparta em partes iguais 20 cerejas em 4 tortas. Bom, se eu for lá na tabuada de multiplicar, 4 vezes quanto dá 20 mesmo, hein? Eu sei, eu já sei já, tia. 4 vezes 1 é igual a 20. Isso aí você vai colocar aqui a quantidade de cerejinhas de acordo com o resultado que você vai chegar na sua divisão, tá? Agora vamos para a próxima, que também é para você separar, hein? Represente essas divisões corretamente. 9 dividido por 3 é igual a... Aí você vai desenhar a quantidade de florzinhas que vai ficar em cada vaso, tá? 3 vasinhos, quantas florzinhas cada um vai receber. 15 dividido por 3 é igual a...
quantos lápis vão caber em cada estojo, se você dividi-los. Aí você vai desenhar a quantidade de lapisinhos aqui, tá? 8 dividido por 2. Tem 8 brigadeiros. Vou dividir para 2 pessoas. Quantos brigadeiros cada pessoa vai ficar? 12 dividido por 2. Eu tenho 12 maçãs. Vou dividir em 2 cestinhas. Uma eu vou levar para a vovó da Chapeuzinho. E a outra eu vou levar para o lobo mau, para ele não ficar triste e querer comer a vovozinha. Então, com quantas maçãs a vovozinha vai ficar e com quantas maçãzinhas o lobo mau vai ficar, tá? Você vai dividir aí para a tia 12 por 2. Não permita que aquilo que você não pode fazer interfira naquilo que você pode fazer. Ou seja, não deixe que o medo interfira na sua certeza de fazer as coisas corretas, tá? É uma frase de John Wooden. Agora nós vamos passar para português, onde nós vamos trabalhar o processo de independência do nosso país, visto que está chegando 7 de setembro. Então, peguem aí o seu caderno e a folha do texto da interpretação, tá? Porque as perguntas vocês vão copiar no caderno. Vamos lá, atividade de português, tá? Também uma folhinha xerocada, só o texto, tá? As perguntas vocês vão copiar no caderno. A tia vai mandar o PDF para vocês copiarem no caderno, tá? É uma atividade que fala da independência do Brasil, tá? Do processo que levou à independência do Brasil, como ela ocorreu, como que aconteceu pós-independência, por que que a independência ocorreu, tá? A gente lembra lá das aulas de história que o Brasil foi colonizado por Portugal, né? Quem descobriu o Brasil foi Portugal. Então, até esse dia aí, 7 de setembro de 1822, o Brasil era uma colônia, tá? Ou seja, tudo que a gente produzia aqui, tudo que se produzia em virtude das plantações de café, das plantações de açúcar, tudo isso era dividido com Portugal, ou seja, o lucro não ficava aqui na colônia. Ficava uma parte aqui para os donos das fazendas, aqueles que obtinham o dinheiro, né? E uma parte bem grande era enviada para o rei de Portugal, ou seja, a maior parte não ficava no Brasil. Ou seja, o país não desenvolvia, acabava desenvolvendo a sua metrópole, né? A colônia não desenvolvia, que acabava desenvolvendo era a metrópole, que era Portugal. Bom, chegou um dia que a população já não estava mais aguentando. E quem estava aqui era o príncipe regente, ou seja, Pedro, que era Pedro ainda, tá? Não era Dom ainda, ele era Pedro. Então, vamos começar a ver esse processo de independência que começou com o jovem Pedro. Em 7 de setembro de 1822 foi proclamada a independência do Brasil, com o grito de Ipiranga, proclamado por Dom Pedro às margens do rio Ipiranga. Nesse dia, Dom Pedro, em resposta aos pedidos do povo, decidiu não obedecer às ordens de portuguesas e disse a famosa frase: "Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto, diga ao povo que fico." Essa frase ele falou no dia 9, dias antes dele proclamar a independência, tá? Antes dele proclamar a independência, o pai dele queria que ele fosse para Portugal de qualquer jeito, não queria que ele ficasse aqui no Brasil. Mas aí o Dom Pedro, antes da proclamação da independência, né, poucos dias antes, falou para o povo: "Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto, diga ao povo que fico." Logo depois, poucos dias depois, ele proclamou a independência, tá? Aí aqui embaixo tem algumas causas da independência, né? A vontade da parte da elite política brasileira em conquistar a autonomia política, porque nós não tínhamos autonomia, tá? Todo o poder era detido ao rei Dom João VI de Portugal. Desgaste no sistema econômico com restrições e altos impostos exercidos pela coroa portuguesa no Brasil. Além de nós darmos maiores lucros, foi a colônia que deu maior lucro para Portugal, foi a brasileira, por isso que eles não queriam a independência do Brasil. Além de ser uma das colônias que deram maior lucro, eles também cobravam altos impostos aqui, né? Ou seja, além de levar tudo que se produzia e se tinha aqui
em matéria de dinheiro e de produtos, eles ainda cobravam impostos em cima dos produtos que eram levados, né? A proclamação da independência. Ao viajar para São Paulo, Dom Pedro recebeu uma carta da coroa portuguesa que exigia seu retorno imediato para Portugal e anulava a Constituinte. Diante dessa situação, Dom Pedro deu seu famoso grito às margens do rio Ipiranga: independência ou morte. A partir daí, tudo mudou no Brasil, né? O Brasil passou a ser independente de Portugal. Mas você acha que Portugal deu assim a independência para o Brasil de graça? Não. Vamos ver agora o pós-independência. Dom Pedro, ou seja, Pedro, recebeu o título de imperador no dia 12 de outubro de 1822. Olha que legal, no dia das crianças, né? 12 de outubro. Portugal reconheceu a independência e exigiu uma indenização de 2 milhões de libras esterlinas, ou seja, para deixar que o Brasil fosse realmente independente, o Brasil teve que pagar 2 milhões de libras esterlinas, é a moeda da Inglaterra, tá? Em algumas regiões do Brasil, especialmente no Nordeste, ocorreram revoltas comandadas por portugueses contrários à independência do Brasil. Ou seja, eles não queriam que o Brasil se tornasse independente, porque eles tinham lucros, né, gente? Eles obtinham lucros, né, a partir do nosso trabalho, a partir de tudo que nós fazíamos aqui no Brasil. O lucro era todo para Portugal e o Brasil, nada, né? Continuavam levando o nosso ouro, nossa prata, tudo que nós tínhamos aqui de valor, e o pouco ficava pra gente. Eles queriam que continuasse assim, mas não foi bem assim que aconteceu. Essas manifestações foram duramente reprimidas pelas tropas imperiais. Aí a fonte que a tia tirou é do Ler e Aprender, tá? .com.br. Aí aqui tem a pintura do Grito do Ipiranga, tá? Que foi Pedro Américo que pintou. Ele pintou no ano de 1888. O nome desse quadro aqui é O Grito do Ipiranga. Ele está no Museu Paulista, tá? Da USP, no museu lá em São Paulo. É um quadro que tem, ó, Dom Pedro aqui, ó, no meio, ao centro. Os Cavaleiros da Independência, que ainda existem, tá? Lá os guardiões do nosso presidente usam essa roupa aqui, tá? Os Guardiões da Independência. Tem aqui algumas pessoas junto com ele, tá? E essa foto aqui é a famosa foto do Grito do Ipiranga. Antes da tia passar para as atividades, vocês vão ver um vídeo, tá? Contando um pouco mais sobre esse processo da independência do Brasil. Prestem atenção no vídeo. Logo após o vídeo, a tia vai explicar a atividade. Crianças, hoje teremos uma aula diferente. Combinei com o professor Pancrácio aqui no Museu dos Imigrantes para nos ensinar sobre a independência do Brasil. E aí, professor, as crianças estão ansiosas para saber mais sobre a independência. Ah, Dorinha, é sempre um prazer atendê-la. Veja bem, essa história começa lá em Portugal, ainda no começo do século XIX, quando Napoleão havia dominado boa parte da Europa. Assim, Dom João, o príncipe regente de Portugal, recebe uma carta. Carta de Napoleão para o príncipe regente. Napoleão avisava que se Dom João continuasse a negociar com a Inglaterra, a França iria invadir Portugal. Porém, Dom João não poderia romper com a Inglaterra, pois tinha uma ligação econômica muito forte. Assim, contrariando Napoleão, Portugal acabou sendo atacada e a coroa portuguesa sai de Portugal e vem parar na colônia mais rica, o Brasil. Era 1808. O Dom João VI era casado com Carlota Joaquina e tinha vários filhos. O mais famoso deles era o Pedrinho. Eles chamaram José Bonifácio para ser o tutor de Pedrinho. José Bonifácio foi considerado um dos principais articuladores da independência do Brasil. Pedrinho cresceu no Rio de Janeiro. Era um menino que amava cavalos. Aos poucos, Pedro estava compreendendo assuntos importantes como política, economia e cultura.
Dom Pedro tornou-se popular convivendo com o povo do Rio de Janeiro. Em 1815, o Brasil foi elevado a Reino de Portugal. Dom João governava o Portugal e o Brasil. O pai de Dom Pedro era rei de Portugal, mas morava no Brasil, não é? Sim, mas o povo de Portugal exigiu a volta do rei e fizeram uma revolução por lá. A revolta do Porto. Majestade, estão exigindo que volte para Portugal. Querem que faça a Constituição e que o herdeiro retorne imediatamente. Sobrou para mim. Depois que Dom João voltou para Portugal, eles exigiram que Dom Pedro também retornasse. Mas os brasileiros perceberam que a volta de Dom Pedro para Portugal era uma estratégia para diminuir a influência da corte do Rio de Janeiro. Iniciaram um manifesto para pedir que o príncipe permanecesse no Brasil. Então Dom Pedro disse: diga ao povo que eu fico. Dom João VI voltou para Portugal. Dom Pedro ficou no Brasil, governando no lugar de seu pai. Mas Dom João VI queria governar através de Dom Pedro, obrigando-lhe a obedecer às ordens portuguesas. Dom Pedro não teria liberdade para governar o Brasil. E isso ficou claro depois que Dom João VI enviou uma mensagem para ele. Era o dia 6 de setembro de 1822. Dom Pedro estava a caminho de São Paulo, havia parado em Santos visitando José Bonifácio. Lá Dom Pedro experimentou pela primeira vez uma feijoada acompanhada de uma tenra leitoa pururuca. A comitiva que acompanhava Dom Pedro subiu a Serra de Santos montada em mulas. Eles chegaram em São Paulo pela manhã do dia 7 de setembro de 1822, quando Dom Pedro estava às margens do rio Ipiranga. Ele sentiu uma forte dor de barriga. Ai, minha barriga. A comitiva havia parado para Dom Pedro resolver seus problemas, quando chegou um mensageiro com a carta de Dom João VI. Majestade, majestade, carta de vosso pai. O quê? Meu pai pensa que eu sou uma criança? O que vai fazer, Dom Pedro? O que eu já deveria ter feito há muito tempo. Independência ou morte! Assim, nas margens do rio Ipiranga, nasceu o nosso país. Os problemas continuaram? Não é bem assim. Essa independência política levou o Brasil a ter uma dependência econômica da Inglaterra. Dom Pedro I teve que emprestar dinheiro dos ingleses, além do mercado brasileiro ficar dependendo das libras da Inglaterra. Então nosso país já nasceu devendo? Dorinha, Dom Pedro teve que enfrentar inúmeras dificuldades durante seu governo, mas esse é um assunto para outra conversa. Só estranhei que a independência foi proclamada por um português e não por um brasileiro. Bom, agora que vimos o vídeo, né? Vamos lá pegar o caderno de português para vocês estarem colando o textinho, né? E respondendo as atividades, tá bom? Vamos responder as perguntas referentes a esse texto que a tia leu para vocês. Uma curiosidade aí para vocês sobre a palavra dom, né? Que vem antes do nome do Pedro. Ela no latim quer dizer Deo Optimo Maximo, Deus Todo-Poderoso, tá? Era o D que vem antes de Pedro, que é o Dom Pedro, é do latim, tá? Deo Optimo Maximo, que é Deus todo, significa Deus Todo-Poderoso. Antigamente os reis, né? E reis e imperadores se achavam escolhidos por Deus, tá? Todos os reis, rainhas e imperadores, tanto no período da Idade Média quanto agora, que ainda existem lugares que são reinados, eles se consideram escolhidos por Deus. Primeira questão da atividade. Questões de interpretação de texto sobre a independência do Brasil. Primeira pergunta. É correto afirmar que a independência do Brasil ocorreu porque o povo brasileiro queria conquistar a autonomia política, desgastada com o sistema econômico e pagavam altos impostos, ou gostavam de ser dependentes de Portugal e aceitavam as decisões de Dom João VI, pai de Dom Pedro. 2. Dom Pedro proclamou a independência no dia 7 de setembro de 1822.
em que ano ele recebeu o título de imperador, tá? Qual o ano? Ele recebeu no mesmo ano, recebeu alguns anos depois, você vai colocar, tá? Depois da proclamação da independência, perdão, república ainda não chegamos, da independência, o que Portugal exigiu do Brasil? Aí tem 3 opções, você vai marcar só a correta, tá? Portugal exigiu que Dom Pedro pagasse uma indenização de 2 milhões de libras, escreveu uma carta relatando como ocorreu o processo de independência, deserdou Dom Pedro poder respeito a Portugal, ao rei de Portugal. Qual foi a exigência de Portugal para a proclamação da nossa independência? Última questão, qual foi o grito dado por Dom Pedro às margens do rio Ipiranga ao proclamar a independência do Brasil? O que Dom Pedro gritou às margens do rio Ipiranga, tá? Aí aqui tá uma imagem da independência do Brasil, 7 de setembro. Bom final de semana. Beijos, meu e da tia Ingrid. Que vocês tenham um final de semana abençoado, tá? Que tudo na sua família corra bem, que todos estejam com saúde, que aqueles que estão com algum probleminha de saúde, que Papai do Céu esteja abençoando, tá? Esteja guardando e melhore na medida que Papai do Céu, que Deus assim permitir, tá? Que o Senhor possa estar guardando sua casa, sua família e todos que ficam junto com vocês, e principalmente vocês, meus amores. A tia tá morrendo de saudade, tanto a tia Miriam quanto a tia Ingrid, tá? Então, esses dias que a gente chama vocês para ir lá fazer aquelas atividades de reforço, é para vocês fazerem atividade de reforço para a gente matar um pouco de saudade também, tá? Não pensa que é só para vocês fazerem dever, não. É para a gente matar um pouco de saudade do rostinho, do sorriso, da voz de vocês, assim, pessoalmente, tá? Então, que vocês tenham um final de semana abençoado aí. Fiquem com Deus e até terça, tá? Quero todos lá no Drive-Thru da Independência, hein? Porque na segunda-feira é feriado. Aproveita aí esse tempinho aí prolongado para colocar suas atividades em dia. Aqueles que não têm, que têm atividades para colocar, tá? Estejam colocando os livros em ordem, tudo bem? Fiquem com Deus. Um beijão!